Oi, oi! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e preparados para assistir a mais um episódio aqui do É Sério Ponto Podcast. E desde já, eu peço que se você ainda não segue o meu canal, você está perdendo conteúdo de qualidade. Então faz isso agora e também aproveita para assistir aos episódios anteriores. Tem assuntos incríveis, maravilhosos, com pessoas que eu gosto bastante. E que vocês sabem, né? Eu gosto de dividir tudo aquilo que é bom, o que eu admiro, o que eu sigo, o que eu acredito. E é por isso que foram lá mais de 16, 17 anos de TV. Eu não vou dizer de comunicação, não, porque vocês não vão começar a perceber a minha idade. Mas tem muito chão aí pela frente. Eu estou muito feliz de poder estar agora com o podcast, que é esse formato que me deixa muito à vontade. E é bom, porque a gente tem mais tempo, né, para conversar com as pessoas que a gente deseja. E se você não sabia, a gente também está no Deezer e no Spotify, que você também pode ouvir e assistir aos nossos episódios, não só aqui no YouTube, tá certo? Vamos lá para esse episódio de hoje que está super incrível. Gente, já tinha um tempinho que eu estava querendo trazer ela aqui, porque são anos de carreira e de uma carreira extremamente consolidada, e a gente se orgulha muito de saber que ela é daqui, né? Que ela faz esse mix, ela permeia por forró, MPB, um pouquinho da música erudita ali clássica, enfim. Você começa a ter aquela junção de coisas boas. Sabe de quem eu estou falando? De Milane Ora. Oi, oi, bonita. Tudo bom, Fabiola? Que bom estar aqui, parabéns. Muito bom poder estar assistindo você também agora nesse formato, né? E como você falou, trazendo sempre conteúdo de muita qualidade. Obrigada pelo convite. Eu que fico feliz de receber você aqui. E aí, como eu estava comentando com a Milane, eu digo, meu Deus, é tanta coisa que eu fico assim, eu digo, por onde é que a gente começa? A gente já conversou um monte, não É, foi antes pois de é. começar? Vamos começar lá pelo comecinho mesmo, assim, dessa tua paixão pela música. Quando foi que você se descobriu cantora? Foi quando? Então, eu costumo dizer que eu descobri que cantava e depois eu tive uma descoberta diferente, que é a descoberta de que eu sou cantora. Eu Ah, acho que são dois momentos bem distintos. Como eu descobri que cantava muito informalmente, minha mãe é muito musical, meu pai também, meu pai canta, inclusive, também. Todo barzinho que ele vai, se tiver alguém tocando, aí ele chega, moça, eu sou o pai da Milane Ora, posso dar uma palhinha? Aí o pai, ele é, minha filha, eu me aproveito, já digo logo. E é. ele sempre canta. Mas assim, meu pai sempre teve um repertório incrível, minha mãe também. Uhum. Então a música ela já fazia parte da minha vida dessa forma. E uma vez eu estava cantando no banheiro da casa de uma amiga, a gente estava se preparando para sair, eu tinha por volta de 13 anos. E quando eu saí do banho, ela fez, amiga, eu não sabia que você cantava. Eu falei, eu também não. Por que eu canto? Aí ela falou, meu Deus, mas você tem uma voz linda, você canta bem e tal. Patrícia Justino, minha grande amiga, madrinha da Uhum. minha filha. E a partir daí, todo lugar que a gente chegava, ela me botava para cantar. Olha, Uhum. deixa eu mostrar, minha amiga canta muito Muito bem. bem. E eu morta de vergonha. Mas aí eu fui me soltando, né? E aí, a partir daí, ela mesma resolveu me empresariar. Uhum. Ela é uma amiga mais velha um pouco do que eu e ela queria me empresariar. Ela descobriu que tinha uma banda que estava precisando de cantora Ah. e queria ter um teste. Eu, menina, né? Mas ela já dirigia, então ela já era para frentex total. Ela, vamos, você vai. E ela me levou para fazer esse teste. A banda chamava Pura Sedução, é uma banda de Ah. forró. Uhum. Na época, a banda já tinha, né, dois cantores, o Jonathan, Uhum. e a Ana Lobo. A Ana Lobo era Tá aí cantora. esse seu carinho, essa sua amizade com a Pois Aninha, é, né? a Ana já é. Nossa, então quando eu cheguei para cantar, literalmente, sem nem saber o que é que eu estava fazendo, a Ana já era cantora profissional, né? Ela já estava Uhum. lá à frente da banda. E aí eu acabei passando no teste, e para mim era uma diversão, Uhum. né? E começou a complicar um pouco a questão da escola, porque eles já faziam show. A Uhum. partir da Pura Sedução, comecei a ser chamada por outras bandas maiores, mas por ser muito jovem, minha mãe não deixava.
Meus pais, na verdade, achavam que não era conveniente, e realmente não era, porque eu estava bem na fase escolar ainda. E tinha uma banda que todo mundo da nossa época conhece, vai lembrar com certeza, chamava da Face Nova. Lembra da Face Nova? Sim, dancei muito, viu? Pois é, a nova face do forró. Oh, Ave Maria. isso. E eles me chamaram para cantar. Então eu fiquei uns 2 meses na banda. Só que a banda tinha um ritmo muito frenético, era muito grande. Eles tinham data fixa na Aeroporto. Lembra da Aeroporto? Sim, Pronto. outro lugar que eu amava. Eu adorava ir, né? Só que eu ia profissionalmente, eu ia toda quinta cantar. Então, sexta-feira na escola era uma complicação. Para acordar Ai, para cedo. acordar, para ir. E aí a minha mãe disse: olha, não tá funcionando esse negócio. Você vai precisar dar uma parada e voltar quando você puder, né? Enfim, mas aí eu me casei muito cedo, né? Eu me casei com 19 anos. Fui mãe da Ceci com 19 anos. E a minha vida começou a ter outras necessidades. Então, eu tinha que ser mãe, dona da minha casa. Eu fazia direito já, né? Eu já tinha começado o meu curso de direito. Fui morar em Brasília. Enfim, é muita coisa. Mas a música nunca tinha deixado de existir na minha vida. Eu sempre fazia alguma participação. Eu já cantei no Canibal, com Toninho. Tem muita coisa. Muita Toninho é história. um amigo muito querido. Então, assim, eu já cantei no Canibal. E aí eu participei de outras bandas também. Na época, bandas que me fizeram um convite foi Caviar com Rapadura, Banda Estilos, né? Era o auge, Era o eram auge. todas bandas maravilhosas. Nossa, era demais. E eu ficava sonhando em poder cantar, mas eu não podia. E eu entendo, né, que não deu certo. Então, nesse período, eu sabia que eu cantava, tá? Depois, com o tempo, quando eu fui trabalhando realmente com a música, e aí eu comecei a realmente me dedicar, ainda que me dividindo com todas as outras coisas da minha vida, foi quando eu morei em Brasília. Em Brasília eu cantei em banda de baile, que lá em Brasília é muito comum, né, ter banda de baile, porque tem muitas solenidades. Então, banda de baile lá é algo realmente que move o mercado. E foi lá que eu comecei a me profissionalizar. Então, eu tive acesso a cantar num bom microfone e ter noção. Foi quando eu comecei a cantar com o in-ear, que as pessoas ainda nem usavam aqui em Maceió, que eu comecei a cantar com monitor, uma estrutura diferente. E foi quando eu comecei a precisar me especializar naquilo. Então, foi quando eu comecei a me apaixonar pelo palco, foi quando eu comecei a me apaixonar por interpretar as músicas, porque antes eu cantava. Então, a partir daí, eu precisava interagir com as pessoas, eu precisava prender a atenção das pessoas, e tudo isso você precisa de técnica, você precisa de estudo. E aí, com o tempo, eu fui criando o meu repertório próprio também, o meu repertório autoral, voltei para Alagoas, fiz o meu primeiro show aqui, meu primeiro show depois da minha volta, porque eu já tinha feito um antes, que era o Despertar Meu Destino. Foi uma gravação que eu fiz de um DVD cheio de borboletas. Não sei se você lembra, se já viu alguma imagem nesse sentido. E esse outro, quando eu voltei de Brasília, eu intitulei de Mais Perto. Então, foi o show que eu comecei a apresentar músicas autorais. E comecei a enveredar pela MPB, que era a linha que eu tinha uma paixão muito grande, né? Até porque na banda de baile eu tinha que cantar tudo que você imaginar. Então você acaba tendo acesso a tudo, né? Porque lá eu cantava em outras línguas, eu cantava todo o ritmo que você imaginar, eu cantava forró, cantava axé, cantava tudo, porque você precisa cantar, são 4 horas de show, imagina. Nossa. Né? Então eu precisava cantar de tudo. E aí eu eu tive essa oportunidade de ter essas possibilidades para me encontrar. E eu me encontrei muito no MPB. E depois que eu cheguei aqui em Maceió, que eu fiz esse show Mais Perto, e aí eu fui criando outros shows, e aí eu comecei a ter a paixão por criar cenários, por fazer toda aquela história, estrutura de roteiro, de começo, meio e fim de show. De figurino. Que eu sempre fui muito apaixonada. Então, assim, e eu tive boas oportunidades, porque quando eu cheguei aqui em Maceió, tanto no Despertar Meu Destino quanto no Mais Perto, que foram os iniciais, eu vesti Marta Medeiros, né? Então, assim, era uma loucura na minha cabeça, era uma coisa que eu ficava maluca de felicidade de poder, né?
E aí foi quando eu comecei a perceber que eu não era só uma pessoa que cantava, eu era uma cantora. Foi quando eu entendi que ser cantora é algo muito sério, que precisa de muito respeito, de muita dedicação, de muito foco, né? E foi quando eu me entendi como cantora. E aí comecei a gerir a minha história, me formei em direito, fiz a minha prova da ordem, trabalhei juridicamente, né? No mundo jurídico, o tempo que foi necessário para o meu coração. Amo direito, sou apaixonada, sou fascinada, mas o meu escritório é o palco. Que bacana. E a gente consegue perceber isso, assim, eu particularmente falando, porque assim, como a gente já acompanha a carreira da Milena há algum tempo, eu gosto muito de você na MPB. Teve uma das turnês que você fez, foi lá na frente, né? Eu sei que a gente voltou para o comecinho, mas tem a Vente e Verte, que é inesquecível. Vente e Verte é maravilhoso. Não só pelo figurino, pelo cenário, por toda a atmosfera que aquele show proporcionou. Acho que foi um dos que eu assisti seus que ficaram marcados assim na minha vida. Eu gosto demais de lembrar. Na minha também. Você fez reality também de música, né? Fiz. Vida nacional. Eu participei do primeiro Ídolos que teve, que era no SBT. Eu participei do último Fama da Globo, que foi, na verdade, um festival nacional intitulado Festival Fama. Só que eu participei por Brasília, porque eu morava lá. Participei do The Voice, né, do The Voice Brasil, fui do time de Cláudia e participei de outras coisas. Participei de um concurso que teve da Ivete, que foi muito bacana, todo mundo voltando, a maior. Assim, sempre curti muito essas vivências por conta de perceber o quanto que as pessoas se uniam, né, para fazer acontecer, era muito gostoso. Participei também para ser cantora da banda do Faustão. Então foi quando eu fiz Faustão. Foi muita coisa, né? E aí, gente, teve um tempinho também que a Milane foi do Timbalada, né? Isso também. Teve Timbalada também. Eu lembro que houve uma certa resistência, porque baiano é um caso sério. Eu digo assim, porque eu sou baiana, eu sou de Juazeiro, na Bahia, terra da Ivete. E morei dois anos em Salvador também. Sei que o pessoal lá é assim, mas eu acho que enquanto experiência para você valeu demais, né? Valeu demais. Assim, e a Timbalada, ela é uma banda nacional. Então, assim, eu em poucos meses, em 4 meses, eu fiz 45 shows pelo Brasil inteiro. E assim, houve uma resistência pelas pessoas de Salvador, né? Não foi nem da Bahia como um todo, foi de Salvador. Mas eu ia para o país inteiro. Então, em Salvador, eu fazia os shows os ensaios que são tradicionais, né, pela Timbalada, e fiz o Carnaval de Salvador, mas o Carnaval de Salvador tá repleto de gente do mundo inteiro. Então, existe essa coisa, existiu realmente, mas não foi uma questão de ser o povo de Salvador. Na verdade, existe um grupo de apaixonados pela Timbalada, e que eu entendo plenamente, que eles têm a forma deles de enxergarem as coisas. E na época surgiu muita questão relacionada ao racismo. Aí ainda tentaram colocar a história de racismo reverso, que na época ninguém nem falava desse termo. Quando me foi perguntado se eu me senti dessa forma, eu falei que de jeito nenhum, até porque racismo reverso não existe. E eu levei numa boa, apesar de eu ter sido muito machucada. Eu fui machucada, inclusive, fisicamente, né? Porque eu recebi um tapa uma vez num show que eu tinha feito. Na hora da saída do show, uma pessoa devia estar bêbada e, enfim, bateu nas minhas costas. O segurança viu e foi uma confusão para lá e para e não sei o quê. Então, assim, tiveram coisas que realmente me machucaram muito. Mas eu acho que fizeram parte. E eu vivi coisas, assim, tão incríveis, tão desejadas. O meu maior sonho de menina era cantar no Carnaval de Salvador. E era algo que eu achava
inatingível. Eu achava que jamais eu iria conseguir isso. Como é que você canta no Carnaval de Salvador? Pois Né? é. E de repente eu estava no Carnaval de Salvador. Eu puxei o trio elétrico da Timbalada 3 dias, usando fantasias belíssimas, sendo vestida por estilistas que eu amo, a Michelle X, que até hoje veste todo mundo em carnaval. Eu tive a oportunidade de vesti-la. E assim, de viver coisas muito incríveis, né? A Ivete tinha acabado de ter as gêmeas e teve um dia que o trio elétrico dela, quem puxou foi a Timbalada. Uhum. Então, eu estava dentro do trio elétrico de Ivete, no camarim de Ivete, sabe? Cantando ali com a estrutura dela, puxando coruja, que é um bloco que eu sonhava em ir lá embaixo, em ser fuliano. Imagina estar lá em cima e ainda mais fazendo. Fiz os 2 percursos, fiz o Campo Grande, fiz Barrondina. Então, assim, eu realizei todos os meus sonhos. E além disso, eu ainda fazia todas as noites os camarotes. Era um teste de resistência. E eu passei pelo teste de resistência. Então, isso foi muito, muito importante para mim. Eu entendia que o que eu me dedicasse daria certo. Então, assim, logo quando eu cheguei, eu ouvia coisas do tipo, vixe, essa menina é muito frágil. Ela não vai dar conta do carnaval, sabe? Ela não vai dar conta disso, não vai dar conta daquilo. Só que a Timbalada tinha uma estrutura, não tem, né? Uma estrutura surreal. Então, eu fui para o Carnaval de Salvador, eu tinha uma pessoa cuidando de mim fisicamente, eu tinha uma fonoaudióloga 24 horas, eu tinha nutricionista 24 horas, eu levei a Moema Ferro, que é a nutricionista daqui, eu levei para lá, ela ficava 24 horas comigo, literalmente, e eu realmente adquiri um condicionamento de atleta, que eu nunca mais tive. E foi muito maravilhoso, foi lindo, foi tudo de bom. A Timbalada foi um combo profissional de aprendizado e de vivência e de desafios, de traumas, porque eu trouxe muitos traumas, assim, eu me traumatizei muito com muitas coisas, eu senti muito medo de muitas coisas, eu precisei parar um tempo, literalmente parar, para eu poder me reconectar e, enfim, foi bem, bem tumultuado, mas foi incrível. E aí, uma pausazinha nessa questão profissional, tem a filha, né? A Milene estava dizendo que ela já está com 23 anos. Eu lembro dela adolescentezinha, comecinho da adolescência. Eu não sei se você se lembra, mas a gente gravou um programa de verão feito para você, ali na praia, onde hoje está o Marco dos Corais. A gente colocou puffs coloridos ali na areia da praia. E você estava lá gravando com a gente. Ai, que maravilha! Acho que isso foi 2010, porque o Luca não tinha nascido ainda. Mas eu lembro que a gente se cruzou muito, a gente já fez muitas coisas, assim, você já me acompanha e já me abraça, né? Há muito tempo, assim, e vamos muito importante. E essa questão da maternidade, porque agora vamos falar aqui de mãe para mãe, né? Esse assunto, se eu já falo muito, esse assunto é o que me rende hoje em dia. Como é a Cecília? Me diz aí. Então, a Cécia é uma menina adorável, sempre foi. Eu fui mãe da Cecília muito cedo, eu tinha 19 anos. Mas eu lembro bem que eu disse, não, eu vou ser mãe mesmo dessa menina, porque a responsabilidade de tê-la trazido para o mundo é minha. E eu me dediquei o máximo que eu pude, mesmo precisando me dividir com faculdade, com tudo. E era uma delícia ser mãe dela, porque ela sempre foi uma menina muito tranquila, dormia a noite toda, era um amor. E assim, sempre foi muito doce, muito querida, muito educada. Eu me considero uma mãe, não é que seja rígida, mas assim, eu determino as coisas e eu acredito que a minha autoridade, ela precisa ser exercida como mãe, né? Então, independente da minha idade, eu fazia questão de que ela me visse, me percebesse como mãe, né? E assim foi. Então, hoje em dia, a Cécia está com 23 anos, está se formando em medicina agora, no meio do ano. No meio do ano ela está se formando. E graças a Deus eu não tenho nada para dizer de ruim da minha filha, só de coisas boas. Ela é uma menina extremamente dedicada aos estudos, sempre foi. Inclusive, às vezes eu até acho que ela é neurótica demais, dá para dar uma diminuída, mas ela gosta, ela ama isso, né? É um universo muito
próximo para ela, porque o pai dela é médico, Uhum. a família tem muitos médicos, então ela vive muito esse universo. E ela ama isso, ela adora. Agora está se preparando para no final do ano começar a batalha pelas residências, né, por aí afora. E é isso. Ai, a minha Ceci é doce demais. Chega brilha. Mas ela é Mas maravilhosa. E assim, a gente é muito amiga, né, hoje em dia. Segunda, hoje é terça, né? Foi ontem, então. Ontem ela foi lá em casa, aí ela falando, mãe, vamos treinar. Aí eu falei, filha, pelo amor de Deus. Ela, vamos! Eu não... Vamos! Aí ela foi no meu guarda-roupa, pegou eu vou até mostrar a foto pra você daqui a pouco. Ela pegou a roupa, decidiu a roupa, tipo uma roupa toda laranja. Aí eu botei a roupa, tá, vamos. Aí ela tirou minha foto e pegou um boneco que tem na internet, todo laranja. Sim. Ainda fez meme comigo, assim, sabe? Mãe, você tá parecendo esse boneco. Eu, poxa, minha filha. E a gente foi, e ela me deu a maior força, porque eu sou muito ruim pra academia, essas coisas. E ela, não, vamos, mãe. E foi uma delícia. A gente ficou, acho que uns 30 minutos na esteira, e a gente não parava de falar. E olhando assim, vamos começar a colocar umas coisas da Milane aqui na nossa tela. E olhando para vocês duas, vocês parecem irmãs. Não Já é? disseram isso? Demais, demais. E assim, também é engraçado que às vezes a gente tá no shopping, alguma coisa, e a Ceci, ela anda agarrada, né, na pessoa. Aí ela agarra, ela dá beijo e fica. Eu digo, minha filha, daqui a pouco o pessoal tá pensando que nós somos um casal, né? Aí ela, não tem problema não. Eu digo, tem sim, que senão vão dizer que eu tô com outra pessoa e eu não é assim. Ó, aqui é o Instagram da Milane. Então, aqui tem poucas, acho que deve ter uns 10% de tudo que ela vive, de tudo que é a carreira dela, os momentos de família. E aí, falando em momento de família, eu sei que a primeira vez que eu escutei o nome Rodrigo foi numa live que você estava fazendo junto com a Aninha Lobo. Uma live. Primeira da vez. Aninha. Era uma live de Aninha que ela me chamou para cantar. Aqui, tá tomando minha cervejinha, porque, né, em casa a gente só podia fazer isso. E aí, quando eu pensei que não, entra a Milane, ela chama você, aí você, tá, meu amor, um beijo. Aí eu, como assim? Foi a primeira vez que eu escutei e soube que vocês estavam juntos. E como foi esse encontro, assim? Meio de Rodrigo? Sim. Ó, de maternidade, só para dar um adendo aqui, a gente pulou o Heitor, né? Mas depois a gente volta para falar. Falei da Ceci, mas assim, o Heitor é o meu, essa coisa Mariuca de mamãe, é o meu mais novo. Que eu agora me sinto super chique, porque eu sempre tive só um filho, né? Eu não tenho uma filha, agora eu tenho filhos. Não, e menino é uma maravilha, não, porque olha. eu sou muito grata a Deus por ter me mandado o Luca, porque, assim, além dele ser uma bênção, ser mãe de menino, você bem sabe disso. Está vivendo uma outra experiência. Já eu não vivia mãe de menina. Né? Aí agora também já passou da época, mas eu me sinto muito feliz. Não tem esse negócio de passou da época, não, viu? Tá bom, já tá bom. Jamais você trate de pensar nisso, se for de sua vontade. Porque, olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter tido essa coragem de dizer, não, eu quero, eu posso, faz parte da minha vida, por que não? Não é tarde de jeito nenhum, e deu tudo certo, minha gravidez foi natural, apesar da gente ter, a gente não, vamos ver, né, geneticamente, a gente foi lá na doutora Eugênia e tudo, que é maravilhosa. Que é maravilhosa, e ela falou, não, Milane, tenta 6 meses, porque a gente fez uns exames, vocês estão super bem, tá tudo bem, você tá ovulando bem e tal. Aí a gente tentou e deu certo. Aí eu falei, olha, doutora, perdeu a cliente, a paciente, porque eu engravidei. Ela, que maravilha. E aí foi maravilhoso, minha gravidez foi super tranquila. Ele já tá com 1 ano, né? Tá com 1 ano, fez semana passada. É essa coisinha aí da minha vida. Vamos subindo aí, já. Ele é um menino super, super, super risonho. Bonzinho, ele é muito legal. Eita, pensa numa pessoa assim, gente boa. O Heitor é isso, ele é gente boníssima. Ele só não dorme a noite toda, como o irmão dela, como a irmã dele. É uma mistura. Não é uma fofulha de mamãe? Mistura. Mas para chegar nessa misturinha aqui, como é que foi esse encontro? Então, o que acontece? Rodrigo é de Arapiraca, assim como eu, né? E filho de Ceci Cunha. Ceci Cunha
era amiga dos meus pais. Aham. Ceci Cunha foi quem fez o parto da minha mãe, então foi quem me trouxe à Nossa. vida, né? Uhum. Os meus irmãos também. Então, assim, eu sempre soube da existência do Rodrigo e o Rodrigo sabia da minha existência, porque eu Uhum. cantava, porque eu, né, aparecia de alguma forma como uma pessoa que resolveu ficar pública, né? E Uhum. ele também, com toda a história dele inicial, que foi extremamente triste, mas que depois vieram as vitórias e as coisas boas da vida dele, que ele merece muito, porque ele é um cara extremamente batalhador. E eu sabia dele, ele sabia de mim, mas ele tinha a vida dele, eu tinha a minha, né? E eu já estava separada, acho que tinha uns 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, mais ou menos. E a minha mãe tinha falado, minha filha, vamos fazer uma reunião, porque eu tinha um projeto muito legal, e ela queria, porque queria que eu apresentasse esse projeto para ver e tal. E também tem o Pedro, né, que trabalha comigo há muitos anos, que Aham. inclusive está até aqui agora. E ele sempre falava, não, vamos atrás dele, porque ele é um cara que pode ajudar e Então tem um tal. público aqui também, né? Tem. E assim, eu tinha um show em Arapiraca, teve uma coisa em Arapiraca que eu precisei, mas isso aí já faz tempo, e ele me deu uma maior força. Ele fez, não, vamos, eu vou te ajudar. E aí eu fiz esse show em Arapiraca. Só que assim, Cada um na cada sua. um na sua, cada um vivendo sua vida, né? E aí o tempo passou. E chegou o momento em que eu estava com esse projeto e queria apresentar esse projeto a ele e tal. Apresentei a várias pessoas, né? Apresentei nas Uhum. secretarias de turismo, várias pessoas. E tinha a oportunidade dele. Por quê? Porque minha mãe sempre foi apaixonada pelo Rodrigo. Então, minha mãe falava com ele na internet. Minha mãe dizia: Eu sou Nossa. amiga dele. Eu sou amiga, mãe, que tu é amiga Tem um dele. problema para resolver, não procura, procura o Pô, tudo Rodrigo. certo, Rodrigo e tal. Aí teve essa primeira reunião que a gente foi. Eu tava namorando. Uhum. E a gente foi para essa reunião com ele. Ele extremamente discreto na dele, né? Todo assim. E eu tava namorando na época. Aí a minha mãe, quando a gente saiu, ela, minha filha, você viu? Que homem lindo, que homem maravilhoso, que homem isso, que homem aquilo. Aí eu Que falei, sogra! Ele mãe, deve ter Aí pensado eu assim. falei, mãe, é maravilhoso mesmo. Ele é um cara muito educado. Isso realmente me chamou muita atenção. Ele é muito educado. Aí ela, por que você não paquera ele? Aí eu, mãe, Tô namorando. primeiro, eu estou namorando. Segundo, ele deve ter a vida dele. Aí ela falou, minha filha, ele se separou. Aí eu falei, ele tá separado? Que horror, é triste, porque eu me separei, eu sei como é que é. Eu faz quanto tempo? Porque dependendo do tempo, a última coisa que esse homem vai querer é paquerar alguém, né? Pois Aí a é. mulher, não, já tem um tempo e tal. Mas, enfim, né? Eu tava namorando e a gente só fez conversar ali. Só que com pouco tempo, meu relacionamento acabou. Ah. E a minha mãe nessa insistência louca, e Pedro também. Eu preciso pegar esse homem para Cristo, né? E assim, sabe aquela coisa assim, eu achava ele maravilhoso, mas eu não fazia muito Ideia de que ideia pudesse dar certo. eu falava, nada a ver, o cara é senador, mora em Brasília, é político, sabe? Uhum. Mas ficou aquela coisa. Aí um dia minha mãe disse, minha filha, marque outra reunião com ele. Ei, gente, como é o nome da sua mãe? Rose. Dona Rose, eu acho que todo homem queria ter um genro. Pois Ser seu genro. Porque a Não, a senhora mãe é ajudou louca por demais. isso. E aí ficou essa história toda, e eu peguei, o Pedro também, vai, fala, não sei o quê, e eu peguei e falei, tá, eu vou falar. Aí tentei marcar com ele uma reunião, porque aí eu já falei diretamente com ele, eu já tinha contato dele direto, aí eu falei diretamente com ele, marquei a tal da reunião, não, porque eu quero mostrar uns projetos, não sei o quê, e aí ele, não, tudo bem, aí ele foi, marcou a data, ele mesmo marcou a data, tudo ok, eu lembro que foi numa cafeteria ali na Ponta Verde, aqui na Ponta Verde, e a data, o horário, tudo tal. Passaram-se, porque não foi tipo amanhã, né? Eram umas 2 semanas depois, ou 3 semanas depois. 3 semanas depois. 3 semanas depois eu falei, nossa, acho que esse homem nem lembra mais dessa reunião, né? Nem lembra mais. E aí, eu também não tinha parado para pensar o que é que eu ia mostrar para ele, que eu não tinha projeto, tinha mais nada, o que eu tinha já tinha apresentado a ele, né? Aí, quando foi no dia, eu estava em casa de cabelo molhado, tinha voltado da academia, nem aí para nada.
ele me mandou uma mensagem, se estava confirmada a reunião. Aí eu, misericórdia. Corre pro salão, Corre, vou que fazer uma eu escolha. fiquei, foi doida. Aí eu ligo pra Pedro, Pedro, pela misericórdia, me arruma alguma coisa pra falar com esse homem, que eu não tenho projeto, eu não tenho nada. Aí o Pedro, e agora lascou? Eu digo, lascou, eu vou falar o que com ele? Aí ele, não, vai, ele é gente boa, você vai. Então eu fui literalmente na cara lisa, né? Encontrei com ele, ele ficou meio assim, tipo, essa mulher é doida, né? Porque o que ela vai fazer? E aí, me fale. Eu não falei nada, eu fiquei conversando. E aí a gente começou a conversar um monte de besteira. E eu acho que Rodrigo, ele tem uma vida tão, tão pesada, e na época muita coisa, que ele começou a se divertir. E a gente riu muito nessa noite, assim, sabe? No outro dia eu tinha show, aí eu fui fazer o meu show, mandei umas fotos para ele. Então a gente começou a interagir extra trabalho, né? Porque aí eu falei para ele, já que eu já tinha terminado o namoro, já tinha uns 2 meses, mais ou menos, e tal. E aí foi quando a gente começou a se olhar de outra forma. E foi se falando, mas era muito eventual. A gente se falava, ele viajando. Um belo dia, numa sexta-feira, estou eu em casa depois de tomar banho para ir dormir. Ele me manda uma mensagem. E aí, o que é que tem hoje para fazer na cidade? Eu cheguei em Maceió e queria fazer alguma coisa. E eu, hoje? Ah, hoje tem muita coisa. E não sei o que. E, Pedro, pelo amor de Deus, o que é que tem na cidade? Pedro virou agenda, virou tudo. Aí, Pedro, olha, tem um negócio que hoje à noite vai ter, lá no Rex, vai ter Amy Winehouse, né? Um tributo a Amy Winehouse, a Adele, não sei o que e tal. Vamos. Não, vá, né? Aliás, vá. Eu falei, vá não, você vai comigo, porque eu não vou sair sozinha com ele, né? Você vai comigo. Ele, mas eu tenho um encontro hoje, desmarca o seu encontro. Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Aí ele tá. Aí eu fui buscar Rodrigo, passei, peguei ele. Eu, Pedro e ele, né? E fomos para esse local. E Rodrigo muito, sabe? Ele é fora da Muito curva. de boa. Eu sou literalmente muito apaixonada por aquele homem. Aí eu, assim, encantada com ele, com o jeito dele, mas eu não tinha aquela coisa. Hein? E a gente ficou conversando, rindo, assistindo o show e nada. Ele não tentou nada. Na hora que a gente tava indo embora, literalmente indo embora, foi que ele me puxou e me deu um beijo. Que bom. Pronto, era a hora Minha certa. filha, na hora que esse homem me deu um beijo, aí eu disse, eu vou namorar esse homem. Aí falei pra Pedro, eu disse, Pedro, eu vou namorar esse homem. Ele, oxe, é doida mesmo? Eu digo, vou namorar. Aí passei uns 2 meses namorando sozinha com ele, porque ele não namorava comigo não, mas eu namorava com ele. Passei uns 2 meses namorando com ele, falando com ele. E pra mim ele era meu namorado, mas ele não era não ainda, sabe? Ele não sabia. Ele não sabia. Aí depois de um tempo, foi quando ele, no Réveillon, me pediu em namoro oficialmente, me deu uma aliancinha Sua mãe que soltou os fogos da Ponta Verde foi a sua mãe. E quando eu disse pra ela, mãe, a senhora não tá entendendo com quem foi que eu saí ontem. Eita. Ela não acredita não, minha mãe. E aí chora, e aquele lá da fera, né? Minha mãe é uma onda, até hoje ela é alucinada pelo Rodrigo, mas todo mundo é. Todo mundo é. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rodrigo porque os filhos dele estudavam no mesmo colégio, na mesma creche na época, que o Luca era pequenininho, tinha 1 ano e 3 meses mais ou menos. Eu sempre encontrava ele lá, ia buscar os filhos. E também porque o Rodrigo teve um quadro de direito do consumidor na TV Pajuçara, né? E a gente se encontrava, se esbarrava muito ali no camarim, conversava e tal. Fui, inclusive, votei nele quando foi para deputado estadual, né? Ganhei alguns inimigos, porque o povo achava que eu ia votar numa pessoa. Eu digo, não, eu vou votar no Rodrigo, porque estou ali com ele todo dia, conversando e tal, sei quem é, sei a trajetória dele, porque a gente já tinha entrevistado ele várias vezes. Então, tinha essa afinidade, assim, né? E admiro muito o trabalho dele, toda essa história de vida dele. E aí, nesse dia, nessa live, eu disse, que massa, meu. Duas pessoas que eu gosto, que eu gosto muito. E fico feliz, assim, demais por vocês. E eu também, sabe, assim... Amar na maturidade é um negócio muito Você fala louco. maturidade como se fosse mais 50, 60. Não é. Mulher, mas veja só, eu casei muito nova, com 19 não, são anos. histórias, são momentos e assim, diferentes. A minha história não deu errado, minha história deu certo. Mas assim, é de uma forma.
Depois que eu me separei, eu tive 3 namorados. Uhum. Né? Porque eu disse, não, vou fazer uns testes drives, né? Já que eu comecei Muito muito cedo. cedo a minha vida, namorei 3 vezes, até aparecer Rodrigo. E assim, o meu amor com o Rodrigo é algo tão leve, tão Uhum. em paz, é tão bom ser companheira dele, é tão bom ter ele. Sabe aquela coisa assim, eu sou muito apaixonada pelo meu marido, eu não tenho a menor vergonha, o menor problema de falar que eu sou completamente apaixonada por ele, sabe? Por tudo dele. Então assim, eu adoro a voz dele, eu adoro o cheiro dele, eu adoro conversar com ele, eu adoro viajar com ele, tudo eu adoro fazer com ele, entendeu? Uhum. Só que eu acredito muito que se a gente tivesse se encontrado antes, mais jovens, Não dava certo. não ia funcionar. Não ia, porque funcionou porque era na maturidade. Tanto Uhum. ele vivenciou coisas na vida, como eu também. E o momento Uhum. em que a gente se encontrou, a gente queria muito relaxar e ser feliz, sabe? Então, Uhum. assim, foi um encontro muito especial. É, que eu tive com o Rodrigo. E aí a gente começa a fazer viagens, né? Conspirações, de dizer assim, tipo, poxa, a primeira pessoa que me tocou na vida foi a mãe dele, né? Foi ela quem fez o parto da minha mãe. E aí a gente começou a ver coisas, a gente vai muito para Arapiraca, eu e ele. E aí a gente volta a coisas da nossa infância, ai, você estava aqui, eu estava aqui. Ah, não, mas a minha mãe ia muito para os fumicultores. Aí ele, eu também ia. Será que a gente em algum momento se esbarrou, né? E Pois tudo. é, por isso que é aquela história, tudo no momento certo, né? Tudo. Tudo. E depois, assim, eu já namorando ele, um dia eu fui olhar o Instagram dele, né? Olhando o Instagram dele, eu vi que ele, na época que eu participei do The Voice e que eu entrei na Timbalada, ele torcia por mim, tinha foto minha lá, tipo, votem Todo na mundo Lagoana. torceu, todo Então, mundo mas torceu. isso não é doce de você? Aí eu olhava e dizia, meu Deus, Ele então tava lá no ele já time. sabia de mim, ele já tinha me visto e tal. Eu adoro. E agora, né, nós temos o nosso Pois é. baby, Olha olha que ele aí. coisa fofa. E vocês estão vivenciando, justamente você falou da questão da maturidade, vivenciando momentos de como pai e mãe, numa fase da vida que também já tem toda uma experiência anterior, porque os filhos Com dele estão com quantos certeza. anos agora? Luna vai fazer 15 e João tá com 17. Eu João acho tá que a um homem Luna gigante. estudou na época do Luca, a mesma idade que o meu tem. É, Deve ter estudado, porque foi a mesma escolinha ali na Criar e Recrear. é. E então já tem essa experiência, né? Aham, Você já tem a experiência da sua, isso. e aí agora receberam esse pacotinho de Esse amor que você pacote de falou. amor. E assim, e é uma delícia, porque a gente, não só sou eu e ele, né? A Ah, aluna, ela é alucinada no que Heitor. E o Heitor é maravilha. doido por ela. A Uhum, Ceci é doida nele. E ele também por ela. uhum, O João passou 6 meses agora estudando fora. uhum. E ele chegou agora e é uma graça ver. Ele fica olhando assim para o Heitor como, sabe? Ah, Então a gente e é meu irmão. vem vivendo momentos assim muito especiais com o Heitor, sabe? O Heitor trouxe muita energia boa, muita coisa boa. E hoje, por a gente já ter uma vida organizada, né? Por Uhum. já ter mais tempo na vida, aí a gente pôde se organizar, porque eu pude me dedicar, dizer, não, eu fico 24 horas. Então, assim, eu amamento o Heitor até agora. Eu pude Uhum. me dar o luxo disso, né? De até hoje amamentar o Heitor. E cuidar dele. E o Rodrigo, apesar da vida dele corrida e da loucura que é a vida dele, o Rodrigo é um cara extremamente dedicado aos meninos, né? Principalmente ali nos aniversários que você Pois é. falou. João e Luna são É, alucinados pelo pai. que bom. É E bom é a ter esse coisa mais exemplo. linda de ver, sabe? Assim, é lindo, lindo, lindo de ver. O João, enquanto estava viajando, ele lá fora ligava para o pai para tudo, sabe? Assim, vou comprar um casaco. Ele conversava com o pai Uhum. para saber qual era o casaco, qual era a cor, e os dois super amigos, era muito lindo de ver. A Luna é alucinada naquele pai dela, e ela é a cara dele, é a mesma coisa, né? Os dois, a pessoa olha para um, olha para Pois outro, é uma é. versão feminina, coisa linda. E o Heitor tá indo pelo mesmo caminho, assim, apaixonado pelo pai, porque Rodrigo, ele entra em casa e ele literalmente fecha a porta da vida profissional e ele Uhum. entra
na vida dele, na Porque casa a dele. gente não sabe, a gente sabe que não é fácil, né? Você tem a sua carreira profissional e tudo. Graças a essa estrutura que você tem hoje, você conseguiu se dedicar. Mas ele, eu acho que ele não conseguia parar muito, Não, porque ele foi não de tem. Senado a campanha política, depois veio. Ele é nosso vice-prefeito aqui em Isso, Maceió, né? E é uma coisa de louco, porque é inauguração, é reunião, é meio mundo de coisa. Eu imagino Mas, como mas eu deve ser imagino que é assim, para você difícil. ser político, você tem que ter talento para isso, né? Você tem que ter preparo para isso. Uhum. E eu acho que o principal preparo, pelo menos para ser político aqui em Alagoas, é preparo emocional, Emocional. porque o negócio não é brincadeira, não. Uhum. E o Rodrigo, ele tem um preparo emocional muito diferenciado, assim, sabe? Uhum. Eu acho isso. E ele tem uma responsabilidade muito grande com o que ele faz em todas as Uhum. esferas. Então, a responsabilidade que ele tem com a nossa casa, com a nossa família, é muito grande. E ele tem esse dom de chegar em casa, fechar a porta e aqui ele está entregue. Então, ele já chega, já é brincando Que com é a maneira que eu acredito de recarregar as essas energias, energias, com né? certeza. Então, assim, ele sabe, eu sou louca por caranguejo, aí ele chega em casa com caranguejo. Todas as festas do Heitor, como você falou agora, dos mensários dele, todas as festas do mensário foi o Rodrigo quem organizou. Mas como é que esse homem tem tempo? Gente, era incrível. Era terminando uma festinha, ele já estava pensando no próximo herói, aí ele mesmo fazia as compras pela internet. Vai passando, ó, volta aqui um pouquinho. Ó, essa daqui, ó, que coisa fofa. Esse daí foi o Lanterna Verde. Eu nem sabia que esse herói existia. Eu disse, Lanterna Verde. Aí o Rodrigo, não, existe. E ele tem um anelzinho, ó. Esse anel o Rodrigo achou da Shopee e comprou. Ou seja, ele tinha um anelzinho. Aí ele quem comprava essas blusas. Era bem simplesinho, só a gente assim, mas Isso é tão significativo, é o isso que eu é dizia para você. extremamente Lá na gigante. frente, o Heitor pode não ter essa vivência hoje, mas lá na frente ele vai ver o quanto os pais participaram de todo esse crescimento, Era uma né? delícia. Então, todo mês ele se divertia com isso. Eu acho que ele também se desestressava, né? Porque ele saía escolhendo coisa, comprava. Às vezes ele comprava mais de uma fantasia do mesmo herói para ver qual que era que funcionava. E aí ele fazia pesquisa sobre o herói. Ó, tá vendo? Oh, Esse aí foi o Homem de Ferro. E ele até colocou agora um vídeo, porque o que ele queria, toda vez quando terminava a festinha, ele fazia, não, amor, vamos fazer um vídeo lá no corredor. A da porta? Isso. Aí ele registrou mês a mês, né? Ele tinha visto isso no Instagram, que alguém tinha feito com o bebezinho, e aí ele fez também. É esse vídeo Volta aqui lá, de cima. Esse começa, volta aqui. Esse aqui, ó. esse. Esse aqui é muito fofo. Aí é uma fofura. Ele com um mês, é o Hulk. Aí era o Flash. Aí olha o tamanho da criança já, viu? De um mês para outro. Aí o Batman, eu não aguentei esse Batman, gente. Olha aqui as mãozinhas do Wolverine que eu falei para você. O Thor com os cabelos de franja e tudo. De cabelo loiro. Ele deu um salto de crescimento, não foi? Mas ele é grandão, ele é um neném bem grandão. Olha, sapato de tubarão. A Pantera Negra. No banho. Agora o meu Lanterna Verde. E ele botava as máscaras na tranquilidade, uma onda. Aí, ó, ele aí já andando. Que coisa fofa. Olha que maravilha. E são momentos que, nossa. E agora ele que bom que a gente pode gravar vídeo de tudo, né? Mas isso é muito bom. Eu fico horas olhando as fotinhos dele e tudo. É muito gostoso. E aí é isso, né? E aí Rodrigo é um paizão, um cara especialíssimo, assim. Eu passo horas falando dele. A gente poderia fazer um podcast só sobre ele. Não, eu já fiz o convite ao Rodrigo. Como é o nome do assessor dele? Qual? De comunicação, a Manu? Sim. Não foi ela. Foi um outro que eu recebi um telefone e mandei o WhatsApp. Pode ser o... Não, é o Wesley. É o Wesley, pronto. Manda ele olhar o WhatsApp, que eu fiz lá um pedido para que o Rodrigo viesse aqui. Aí ele vai vir com o maior prazer. Já tem tempo também, viu? Que eu estou tentando trazer. Vou falar com ele. Ele vai vir com o maior carinho. Ele gosta demais de você. Eu também dele. Eu falei para ele hoje, quando eu estava vindo para cá, ele, que horas?
Ó, falando também dessa questão, que eu vi um episódio que você colocou, que você levou o Heitor para um projeto que você tem, que fazer uma visita lá, que é o Fábrica de Fábrica de Artistas? Artistas. O que é esse projeto tão bacana? O Fábrica de Artistas, ele na verdade foi um sonho muito antigo meu, que eu pude realizar desde o ano retrasado. Nós já tivemos 3 temporadas desse projeto. A gente chama de fábrica de artistas, mas a gente, na verdade, não fabrica artistas, né? Na verdade, a gente oferece estrutura Uhum. para que artistas alagoanos gravem o seu primeiro single, Sim. né? Então, assim, eu meio que tentei dividir experiências que eu tive a oportunidade de viver com os artistas alagoanos, né? Aqui em Alagoas a gente tem artistas assim múltiplos, né? Em todas as áreas de arte. Mas o Fábrica de Artistas ele é direcionado para música. Então nós fizemos editais e esse edital a gente fazia a seleção e convocava uma quantidade X por temporada de artistas. Então a gente costuma falar assim que são não são artistas solos, né? A gente Certo. teve artista solo, mas a gente também teve Buba Meu Boi, a gente teve grupo de meu Deus, como é que é agora? Grupo de coco de roda. A gente teve duplas de homem com mulher, a gente teve duplas sertanejas, a gente teve adolescentes, a gente teve pessoas já acima dos 50, a gente teve de tudo, de todos os tipos de arte. A gente gravou música indie, como gravou música regional, gravou todos os ritmos, pagode, samba, forró, tudo que você imaginar. Então, o que que acontece? A gente faz essa convocação e a gente divide por meses. Então, a gente chama 5 por mês. E a esses 5, eles vão para a estrutura que a gente alugou um estúdio, o que é o Estúdio G. Sim, Né? A gente alugou a maravilhoso. estrutura porque, para mim, quando eu comecei, o meu sonho era gravar no Estúdio G. É top de Né? linha. Porque sempre foi top e tudo tal, aquela coisa. Então a gente alugou a estrutura, aí contratamos toda uma estrutura de produção musical. O Tiago Araújo era o produtor, Sim. e músicos, e fotos, e maquiagem, e aulas de todos os tipos. Então essas pessoas era meio que uma academia do Fama. Lembra da Academia do Fama Sim, lá atrás, sim. onde as pessoas tinham aula de tudo? Então, lá no Fábrica de Artista, os nossos artistas, nós somamos 60 artistas. Nós atendemos 60 produtos, né? Então, foram 60 artistas. Só que, por exemplo, o Bumba Meu Boi tinha 80 integrantes. Então, a gente acabou que atingiu uma infinidade de pessoas maior. Mas essas pessoas, elas viviam experiências. Então, elas iam para lá, elas tinham aula de canto, elas tinham aula de teatro, de expressão corporal, e aí eles faziam o acompanhamento da gravação deles, eles podiam assistir, eles definiam a música que eles iriam gravar. O Tiago criava, montava toda a música junto com eles, e eles tinham acesso a todos os músicos, porque todos os músicos são alagoanos também, a gente contratava os músicos alagoanos, cada artista tinha o seu grupo de músicos para gravar, a gente não tinha uma banda que gravava para todo mundo, não, você trazia o seu trabalho, e a necessidade que o seu trabalho tinha, a gente ia atrás dessa estrutura. E aí a pessoa participava de todas as oficinas, né? Tinha as oficinas de teatro, que são maravilhosas, tinha as oficinas de expressão corporal, como eu falei, eles tinham todos atendimento com o Dr. Jeová, que é fonoaudiólogo, Nossa, que é que eu simplesmente morro de o saudade. melhor do planeta. Então, Pois assim, é. era engraçado que chegava, às vezes, favorita. artistas lá que faziam. Nossa, Milene, meu sonho era ser atendida pelo Por Dr. Jeová. Eu disse, pois então, aproveite, né? Realize esse sonho. Então a gente também tinha oficina de dança. Então era uma delícia, porque o artista chegava lá e ele tinha acesso a toda uma estrutura para que ele pudesse produzir
o material dele. Isso Então, valoriza tanto, né? Porque ele se sente valorizado, se sente capaz, se sente animado para poder seguir a carreira. Porque eu acho que às é vezes isso. E no dá final de aquela. tudo, a gente apresenta um programa Olha que onde a maravilha. gente mostra tudo como aconteceu. Então, assim, são histórias incríveis, são histórias lindas de artistas vindos de todos os lugares do nosso estado, Uhum. sabe? Então, assim, a gente tem histórias emocionantes e eu sei a história de cada um, assim, sabe? Se eu botar a lista aqui, de Milane, fala desse, eu sei falar sobre todos, como foi que eles viveram tudo, porque foi muito lindo de acompanhar e ver a riqueza, a pluralidade que a gente tem, sabe? De ver menino de 17 anos fazendo uma mega música, sabe? Uma coisa linda de se ouvir. Ontem eu tava na esteira e estava ouvindo eles, né? Porque todos eles estão em todas as plataformas digitais, tá? Uhum. Então, Fábrica de Artistas, ouçam, tem no Spotify, no Deezer, em tudo, né? Falta entrar agora o segundo volume da última temporada, né? Porque Certo. foram 3 temporadas. Uhum. Mas as outras temporadas já estão disponíveis. E ontem eu estava na esteira e ouvindo uma artista, que é a Stephanie. Eu tô viciada na música dela, chama Coração. Uhum. Ela é uma menina. Ah. Ela tem 16 anos, né, Pedro? A Stephanie. Fez 18, né? Porque o tempo passou, mas quando ela gravou, quando ela chegou lá, ela era 16. ela era menor. Então, assim, a menina musicista, toca tudo. De repente, ela estava na bateria, ela estava tocando teclado. E o Thiago, meu Deus do céu, sabe? Quando a gente ouviu a música dela, que música, sabe? E onde é que estava essa menina? Por que que a gente não vê? Essa menina tem que estar aí. Não só ela, mas tantos e tantos outros, sabe? Assim, artistas que a gente teve do gospel, artistas do axé, literalmente da música, sabe? A gente teve a Jaqueline, que é maravilhosa, cantando uma música para Oiá, que é um orixá, né? E assim, era muito lindo da gente ver no dia das audições. As audições eram momentos muito especiais, onde a gente juntava eles para eles verem o resultado, né? De tudo. Depois que eles tiveram aula de tudo, que eles viveram, não era uma aula, eles tinham aulas, eles viviam isso. A gente tinha uma aula também, que era uma aula jurídico-comercial, onde a gente, de alguma forma, ajudava eles a monetizar, né, através da internet, que hoje em dia a internet quer tudo, e contratos, todas essas coisas a gente trabalhava. Então, assim, a gente de alguma forma dava um start para eles no mercado. E eram pessoas que seria muito difícil, algumas de conseguirem, algumas nunca tiveram acesso a nada. Né? A gente teve o Alex, que é um menino de 17 anos, que ele nunca tinha pego no microfone na vida dele. E a música dele é uma das mais lindas, que é Garota dos Olhos Castanhos, o nome da música. Ouçam também, que é maravilhosa. Então, eu estava falando, a da Jaqueline chama Mulher Búfalo. E é um super axé, assim, sabe? Com muita percussão, com muita coisa. O Thiago é um gênio, né? O Thiago é meu produtor musical há mais de 15 anos. E é um cara que teve uma sensibilidade que até hoje eu não entendo como é que ele conseguiu fazer 60 singles completamente diferentes um do outro e imperfeitos, são perfeitos, sabe? Então, assim, o Fábrica de Artistas é isso, é um projeto social, literalmente, é um projeto social onde a gente recebe artistas alagoanos para viverem experiências e terem um start na vida profissional com essa estrutura, né? E para você ter o seu cartão de visita, né? O seu portfólio. Então, eles saíam de lá não só com todas as aulas que eles tiveram, mas com a sua música extremamente bem gravada, num mega estúdio, com mega músicos, sabe? É aquele empurrão que Exatamente. E a gente também tinha uma sessão de fotos profissionais com a Mônica Guimarães, que é minha fotógrafa há 1000 anos, ela é maravilhosa. Então, eles saíam de lá literalmente com tudo pronto, com seu single, com suas fotos, com suas coisas para você trabalhar, com toda a noção jurídica também de como fazer os contratos e tudo, e ganhar o mundo. E cada um, a gente se emociona, porque cada um que manda coisa, aí um participando do festival não sei aonde, o outro que já está gravando o segundo single, o outro fazendo show, e mandam pra gente, a gente fica louco. Eu fui para um casamento
encontrei a Stephanie cantando lá, comecei a chorar no casamento, você tá chorando porque eu digo, minha gente, olha só. Aí eu falei para Rodrigo fica louco. O Rodrigo ia várias vezes lá para assisti-los e tudo. Muita gente boa, muita gente boa e talentosa, assim. Só precisava desse empurrãozinho mesmo para poder deslanchar, Mas né? eu acho que ainda as pessoas precisam se integrar mais, sabe? Assim, eu digo não eles, eu falo as A outras pessoas, a sociedade. sociedade ela precisa ter interesse nesses artistas, Uhum. sabe? Acaba que a gente circula muito entre os mesmos. Porque É. a gente tem um grupo de artistas aqui em Maceió que tudo gira muito em torno da gente, né? É. Mas tem muitos outros artistas que estão aí para fazerem coisas incríveis e todos eles mostram materiais autorais. Então não tem ninguém cantando música conhecida. Uhum. Todas as músicas, os 60 singles são autorais. Muito legal. Gente, ó, essa foi a primeira parte aqui com o Meu episódio com a Milaniora. E logo, logo vocês vão ver a segunda parte, tá bom? Até lá. Eu sou